Olá! Nesse vídeo eu vou comentar a resolução de uma questão de cálculo diferencial que caiu na prova de computação do ENAD de 2008, que é a questão 46. A questão 46 faz parte da componente específica da prova para o curso de Engenharia de Computação. Esse é o enunciado da questão. Ela apresenta um gráfico com o seguinte enunciado. No plano de coordenadas cartesianas, x0, y, acima está representado o gráfico de uma função que é contínua e derivável y igual a f de x. A partir dessas informações, qual a opção apresenta as características corretas acerca da função y? Para conseguir identificar essas propriedades, vamos fazer uma análise de cada uma das alternativas. Na alternativa A, ele diz que a função y possui derivada de primeira ordem positiva em todo o seu domínio. Nesse caso, nós sabemos que a derivada de primeira ordem positiva significa a variação da função ou o fato da função ser crescente. Então, derivada positiva no intervalo significa que a função é crescente nesse intervalo. Observando o gráfico aí em cima, nós podemos dividir esse gráfico em 4 subintervalos. No primeiro subintervalo, a função é crescente, portanto a derivada deve ser positiva para os x desse intervalo. No segundo subintervalo, a função é decrescente, com a derivada negativa. Depois a função volta a ser crescente nesse terceiro subintervalo, com derivada positiva. E finalmente, no último subintervalo, decrescente com derivada de primeira ordem negativa. Como a afirmação A dizia que a derivada de primeira ordem era positiva, ou seja, a função crescente em todo o domínio, essa é uma afirmação falsa e, portanto, não é a afirmação correta. A alternativa B diz que a função possui derivada de segunda ordem positiva em todo o seu domínio. No caso, a derivada de segunda ordem positiva de uma função derivável significa que ela tem concavidade para cima, nesse ponto x ou no intervalo onde x está definido. Observando o gráfico da função em termos de concavidade, nós podemos dividir aí o gráfico em 3 subintervalos. No primeiro subintervalo, a função tem concavidade para baixo, assim como no terceiro subintervalo, enquanto que no intervalo mediano, no segundo subintervalo, a concavidade dela é para cima. Como a alternativa B dizia que a função tem derivada de segunda ordem em todo o seu domínio, ela deveria ter concavidade para cima em todo o seu domínio, tornando, nesse caso, essa afirmação falsa também. Já a alternativa C, ela diz que a função possui exatamente 2 pontos críticos de primeira ordem em todo o seu domínio. O ponto crítico é um ponto x, no qual a derivada é zero ou não existe. Observando o gráfico da função, nós podemos encontrar 3 pontos críticos. Lembrando que o ponto crítico é também o ponto onde a inclinação da reta tangente é zero, ou, no caso aí da função diferenciável, se eu tenho um máximo ou um mínimo local, esses pontos de máximo ou mínimo local são pontos críticos da função. Como a alternativa C dizia que a função possui exatamente 2 pontos críticos no seu domínio, essa seria também uma afirmação falsa. Olhando agora a alternativa D, ele diz que a função y possui exatamente 2 pontos de inflexão em todo o seu domínio. Lembrando que ponto de inflexão está associado a pontos onde há mudança de concavidade no gráfico da função. Então, voltando a observar a função em termos de concavidade, no primeiro subintervalo e no último concavidade para baixo, e no intervalo mediano essa função da questão tem concavidade para cima, a gente consegue perceber que existem 2 pontos onde há essa mudança de concavidade, que são exatamente os 2 pontos de inflexão, que é o que a alternativa D afirmava, exatamente 2 pontos de inflexão em todo o seu domínio, sendo, portanto, essa uma afirmação correta e a resposta da questão 46 do ENAD. Bom, apesar da gente já ter encontrado aí a alternativa correta, vamos fazer uma análise mais a termos aí de conhecimentos aí das novas propriedades que são ditas a respeito da função. Na alternativa E, ele falava que a função y tem exatamente 2 zeros em todo o seu domínio. Então, lembrando que um zero da função
é um x para o qual o f de x igual a zero ou y igual a zero. Em termos gráficos, um zero da função é um ponto onde o gráfico ou a curva da função intercepta ou corta o eixo x. No caso do gráfico aí acima da questão 46, a gente percebe 3 pontos onde há intersecção com o eixo x, portanto, existem 3 zeros dessa função, contradizendo essa afirmação da alternativa E e confirmando, né, que na alternativa E ela também é falsa. Ou seja, a resposta da questão 46 é a alternativa D.